Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Jennifer Suelen e hoje vim dar uma palavra rapidinho pra vocês. Acho que faz mais de 10 dias, né, gente, que eu não venho aqui, mas hoje eu vim falar, gente, sobre a fidelidade de Deus. Tem um versículo em Números 23:19 que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, como vemos nesse versículo, Deus sempre promete somente aquilo que ele vai cumprir e ele jamais deixa de cumprir a sua palavra. Jamais. Em 2 Timóteo também diz que se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, você, tem a tendência de descumprir, promessas. Tanto que tem um versículo também, gente, que fala pra gente não prometer que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Por quê? A tendência natural do ser humano é descumprir a palavra dele, é descumprir aquilo que ele combinou, né? Mas Deus não. A tendência de Deus é permanecer fiel. E Deus permaneceu fiel aos hebreus, cumpriu a palavra dele, mesmo os hebreus não sendo fiel a Deus, mesmo os hebreus falhando. Por quê? Porque independente se os hebreus eram bons ou ruins, a promessa de Deus permaneceu intacta. E eu queria contar, gente, duas situações que aconteceram comigo e uma terceira que possivelmente deve acontecer em breve. Primeiro, eu, quando eu morava na minha antiga casa com a minha mãe, ela me proibia de ir pros cultos, ela me perseguia, enfim, era uma situação horrível. E aí eu fiquei, digo pra vocês, 5 anos, 5 não, são 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 anos jejuando e orando, mas Deus me concedeu a vitória antes de eu mudar de lá, né? E aí, gente, eu fiquei durante todos esses anos jejuando e orando pra Deus me conceder a vitória. E falei e profetizei que a partir do momento em que eu comprasse a minha moto, que eu ainda tô pagando até hoje, mas é isso, gente. A partir do momento que eu comprasse a minha moto, o diabo não ia ter mais permissão pra me proibir de ir pra igreja, pra interferir na minha vida espiritual. E assim foi, gente. Só que detalhe, eu tava planejando comprar a moto só daqui a 3 anos, porque na minha cabeça a melhor ideia era vou juntar e depois eu compro. Só que Deus me concedeu a graça bem antes, né? Após todos esses anos de jejum, no mesmo ano em que eu profetizei, né, que assim que eu tivesse a moto, o inimigo não ia ter mais permissão, Deus me deu a oportunidade de comprar a moto. O meu pai comprou e eu tô pagando pra ele, gente. Foi basicamente isso. E outra coisa, né, outra bênção que eu fui concedida foi no casamento. Porque o meu último relacionamento não foi um dos melhores e Deus me aconselhou a abandonar, porque aquilo tava me fazendo muito mal, porque eu tava criando e gerando expectativas em cima da pessoa, só porque a gente tem que parar de criar expectativas. As pessoas não são obrigadas a cumprir as expectativas que a gente cria sobre elas, ou sobre o que elas vão se tornar, ou sobre o que a gente espera que elas se tornem. Enfim, gente. E aí Deus me orientou a seguir meu caminho. Eu tava um pouco triste, tava me sentindo sozinha, porque eu saí de casa, tive que mobiliar minha casa toda sozinha, e tive que fazer tudo sozinha, tava trabalhando 2 empregos, e tava vendendo na rua também, brigadeiro e tal, e tava me sentindo muito sobrecarregada. E eu falei, oh Deus, me arranja
arranje alguém para poder fazer companhia, para poder estar comigo, para o meu fardo não ser tão pesado, né? Porque eu já passava por lutas e tribulações antes e a tempestade não cessou. E aí eu pedi para Deus que pelo menos até os meus 26 eu pudesse casar com alguém, porque eu queria muito ter alguém para poder me ajudar, para caminhar comigo e tal. E eu casei com 24, gente. 2 anos, foi 2 anos antes do planejado. Porque, gente, na minha cabeça, né, eu tinha que aproveitar meu marido antes de ter filhos e tal. Quero ter filhos um dia, mas não por agora. Mas aí Deus me concedeu a graça e eu casei com 24, gente. Tenho 24, vou fazer 25 esse ano. E foi muito bom, tá sendo muito bom, gente. Então, assim, o que eu quero trazer com esses 2 exemplos? Que Deus é fiel para cumprir, se você tem fé, né? Se você não duvidar, né? Aí qual que é o meu ensinamento para vocês? Tudo é questão de fé. Não duvide daquilo que Deus te prometeu, porque mais cedo ou mais tarde Ele vai cumprir na sua vida, sim. E eu vou dar um exemplo da Bíblia. Os hebreus duvidaram, né? Os hebreus questionaram, ficaram dizendo que o Egito era melhor do que morrer no deserto. E Deus se entristeceu com essa atitude. O que eram para ser 4 anos, gente, caminhando no deserto, viraram 40. E o que a gente tira disso? Que é você quem determina quanto tempo vai demorar para você alcançar a sua bênção, vai demorar para Deus te conceder ela. Por quê? Muitas vezes você pensa assim, tá fazendo tudo certo, tô orando, tô jejuando, não sei o que, e Deus não me concede a graça. Mas a Bíblia diz que tudo que você fizer em secreto, Deus, quem está nos céus, vendo tudo, recompensará cada um de vocês. Então você não deve fazer esperando o reconhecimento dos outros, esperando, esperando nada dos outros. Espera somente de Deus. Faz por Deus, por Ele, pra Ele, entendeu? E Ele vai te recompensar mais cedo ou mais tarde. Ele vai recompensar a sua fé, Ele vai recompensar o que você acredita, o que você pediu pra Ele vai realizar assim. Peça e será dado, bata e a porta será aberta, é assim que diz a palavra. E é isso, gente. Então, que vocês possam ter mais fé em Deus, acreditar mais nas palavras e nas promessas dele e fazer por onde, gente. Não adianta fazer como Pedro fez, de estar andando sobre as águas e desviar o olhar para a esquerda ou para a direita, porque vocês vão afundar, vocês vão atrasar o processo de vocês. O foco é Jesus. Se o seu foco estiver em Jesus, se você estiver focado em Jesus, jejuando, orando, buscando, acreditando e tendo fé, porque fé é isso. É acreditar no que você não vê, é acreditar no que você ainda não tem, é acreditar que você vai conquistar aquilo. É literalmente isso. Fé é isso. Vou dar um exemplo. Você ainda não tem seu carro próprio, mas você acredita que Deus vai te dar um carro, que você vai trabalhar e você vai conquistar. Se você mantiver a fé, mais cedo ou mais tarde Deus vai te conceder essa graça. E isso vale para tudo, gente. Carro, emprego, relacionamento, todas as áreas da sua vida. Fé a fé move montanhas, como diz a própria Bíblia. Então, sem fé, não tem como fazer nada, né? Sem Deus não tem como fazer nada. Então, ter fé e depositar sua confiança em Deus e acreditar que Ele vai fazer. E é isso, gente. Essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.